Falando em tragédia, vamos voltar a falar sobre esse acidente de trabalho que infelizmente tirou a vida de um trabalhador aqui na cidade de Uberlândia. Ele que caiu em um misturador de leite, uma indústria que fica no bairro Tibere, aqui na nossa cidade. O Júnior Oliveira acompanha desde o começo da manhã, desde o momento que a gente foi avisado em relação a esse gravíssimo episódio e tem novas informações. Júnior. Pois é, Rafa, nós estamos aqui no local, aqui na empresa, nessa indústria, de processamento de leite em pó, onde aconteceu essa terrível tragédia dessa vítima de 41 anos, um funcionário da empresa. Tudo aconteceu por volta das 8 da manhã, quase 9 horas da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado e os militares vieram para cá atender a essa ocorrência. Vocês vão ver agora que a empresa está fechada. Todo o trabalho foi feito aqui no local, trabalho do Corpo de Bombeiros, também da perícia e a Polícia Militar que ainda está por aqui, pegando aí as últimas informações, inclusive relatos de testemunhas com relação a essa tragédia. Bom, Rafa, quando o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que um homem teria caído em uma máquina que faz trituração de mantimento, a preocupação foi imediata, claro. Os militares, ao chegar aqui, tiveram acesso ao local e constataram naquele momento, logo no primeiro momento, que era uma espécie de maquinário que faz o processamento de leite em pó. Daqui a pouco eu vou até tentar explicar para vocês como essa máquina é uma máquina conhecida nesse tipo de indústria que faz o processamento desse tipo de alimento. Bom, logo após a chegada, Rafa, não tinha mais o que fazer. A vítima de 41 anos já estava sem vida. Os militares perceberam um corte muito profundo na região do peito da vítima, mais ou menos nessa altura aqui, pelo que contou o tenente do Corpo de Bombeiros, e não tinha muito o que fazer. E naquele momento a preocupação dos militares era interromper o fornecimento de energia da indústria, o que já havia sido feito, mas mesmo assim os militares se certificaram da situação até mesmo para fazer a retirada do corpo no local. Uma outra situação, uma segunda situação, é do gerente da empresa, que também ficou ferido nesse acidente, porque quando percebeu que esse funcionário havia sido atingido por essas lâminas desse maquinário, ele correu para tentar ajudar, mas também ficou ferido, teve a ponta do dedo decepada, pelo que contou aqui o militar do Corpo de Bombeiros. Então logo ele foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal, aqui de Uberlândia. E após isso, Rafa, o Corpo de Bombeiros, os militares buscaram entender o que havia acontecido. A Polícia Militar também foi acionada, a perícia da Polícia Civil esteve aqui no local para fazer a perícia desse acidente, dessa tragédia desse homem de 41 anos. E tão logo em conversa com os funcionários aqui do local, testemunhas contaram para a polícia e também para o Corpo de Bombeiros que tudo teria acontecido da seguinte maneira. Vou tentar explicar para vocês as primeiras informações que nós recebemos. Aqui do lado de fora também houve muita movimentação de funcionários, inclusive a indústria suspendeu aqui as atividades, apenas o escritório estaria funcionando, os funcionários foram dispensados, claro, não seria diferente diante de uma tragédia dessa. E logo no acionamento, como eu estava dizendo, teria acontecido da seguinte forma. Esse funcionário chegou aqui por volta das 8 da manhã, tinha como um primeiro compromisso fazer a limpeza desse maquinário, como se fosse um balde enorme, ou seja, um compartimento, melhor dizendo, balde não, um compartimento de inox muito grande. E aí tem um eixo, Rafa, como se fosse meu braço aqui, ó. Fazer uma didática aqui para você tentar entender. E nesse eixo desse equipamento, dessa máquina, tem várias lâminas transversais. Essas lâminas, elas fazem ali o processamento misturando esse leite em pó. A gente não sabe a fase do processamento, mas o principal objetivo desse maquinário é fazer a mistura desse leite em pó. E esse equipamento
precisa passar por manutenção, principalmente por uma limpeza, isso todos os dias. Ele comporta mais ou menos uns 1.000 quilos, pelo que contaram aqui alguns funcionários no local. Então é feito esse processamento e esse funcionário de 41 anos, essa vítima, tinha esse primeiro compromisso ao chegar aqui na empresa. E pelo que contou aí o Corpo de Bombeiros, pelo que relataram para o militar, teria ocorrido aqui um curto-circuito, não, um pico de energia, né, podemos assim dizer. Não se sabe se foi uma falta de energia do bairro ou algo aqui da empresa, foi a informação que o Corpo de Bombeiros recebeu, mas isso vai ser apurado pela polícia. Claro, haverá uma investigação sobre o que houve aqui. Então o funcionário estava já dentro da máquina fazendo essa limpeza, uma espécie de rapagem da sobra desse alimento que estava nesse processador. Inclusive uma situação atípica. Esse não seria o procedimento, pelo que contou aqui um militar do Corpo de Bombeiros, o que também vai ser apurado. Então ele estava lá mexendo nesse maquinário, não se sabe como a máquina voltou a funcionar e aí foi aquele desespero. O funcionário foi surpreendido por essas lâminas que logo começaram a girar, ele foi atingido na região do peito. O gerente correu para ajudar, outros funcionários também correram para desligar a máquina, mas não havia muito o que fazer e quase que o gerente também vai nessa, né? Porque ele tentou ali, por instinto, ajudar o funcionário e teve um ferimento na mão. Foi levado para o Hospital de Clínicas da UFO. E a partir daí, Rafael, entrou o trabalho das autoridades do Corpo de Bombeiros, como eu já citei para vocês. A perícia também esteve aqui. O local foi isolado, Polícia Militar foi chamada para fazer o registro do boletim de ocorrência. E aí, Rafa, acredito que vocês estão assistindo aí já algumas imagens que nós fizemos há pouco aqui no local. O desespero de familiares e amigos, o desespero de funcionários também aqui do local que, infelizmente, testemunharam essa tragédia. E aqui do lado de fora, muita gente, claro, emocionada, desesperada. Um rapaz que seria irmão ou um amigo muito próximo da vítima de 41 anos, acabou passando mal aqui no local, teve que receber um suporte do Corpo de Bombeiros e é toda aquela situação que, infelizmente, é o cenário da tragédia. Muita gente desesperada, buscando entender o que teria acontecido. Aqui nós conversamos com o Corpo de Bombeiros, com o tenente, que nos disse algo que chamou muita atenção com relação ao procedimento adotado no momento de fazer a limpeza desse maquinário que foi atípico no dia de hoje, pelo que contou o Corpo de Bombeiros, mas isso vai ser investigado, como eu já destaquei, mas é uma informação da autoridade, uma informação importante que a gente está trazendo. Um outro ponto é sobre a automação desse equipamento, como é que esse equipamento funciona, em que circunstâncias tudo isso aconteceu. Então todas essas coisas, essas informações são importantes para essa investigação, mas que precisa ser apurado a partir dessa perícia que foi feita aqui. A Polícia Militar está aqui, não vai dar para eu mostrar para vocês, porque a viatura está um pouco longe, está lá no outro quarteirão na sombra, mas a Polícia Militar ainda está aqui, conversando com esse pessoal, com os funcionários, com a gerência aqui da empresa e, claro, a Polícia Civil também já está investigando. Mas trata-se de uma tragédia terrível. Aqui no local a gente viu esposa, filhos dessa vítima de 41 anos, amigos, colegas que estavam aí dentro trabalhando no momento em que tudo aconteceu. Foi um desespero muito grande. E o que nos resta a partir desse momento é aguardar o que vai dizer esse laudo pericial, que deve sair nos próximos 10 dias, e também os relatos destas testemunhas que devem prestar depoimento, ou até mesmo o que há de constar nesse boletim de ocorrência que está sendo feito pela Polícia Militar. Terrível tragédia que aconteceu com esse trabalhador, chegou para mais um dia de rotina, para mais um dia de trabalho e, infelizmente, perdeu a vida de forma muito trágica. Esse equipamento, né, que é feito aí para fazer o processamento desse alimento, do leite em pó, e ele recebeu aí essa pancada, um corte muito profundo, segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, morreu na hora, não havia muito o que fazer. E a gente continua também, claro, acompanhando o estado de saúde do gerente aqui da empresa, ou um dos gerentes da empresa, que foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal aqui de Uberlândia,
para além do susto, né, ele teve também a ponta do dedo decepada aí, pelo que contou aqui os militares do Corpo de Bombeiros. Eu volto ainda hoje, viu, Rafa, trazendo aí mais detalhes, mais informações dessa tragédia por aqui. A gente continua acompanhando o dia fatídico aqui na região, os moradores aqui do entorno muito assustados, o pessoal, funcionários de outras empresas. Agora há pouco chegou uma mulher aqui perguntando o que teria acontecido, como é que está o funcionário. Tem muita gente ainda que está sem saber, imaginando que foi apenas um acidente qualquer, mas infelizmente essa tragédia desse homem de 41 anos trabalhando nessa empresa, né, dessa fábrica aqui de processamento de leite em pó do bairro Tiberi, aqui em Uberlândia. Rafael. Obrigado, Júnior, ao vivo, trazendo todos os detalhes, o balanço geral em cima da notícia. Você está vendo imagens que foram feitas logo em seguida ao acidente, onde tem uma movimentação muito grande de amigos, de parentes, além, claro, dos socorristas do SEAT que estavam ali, também dos bombeiros. Uma situação terrível, triste, lamentável, uma tragédia, como disse muito bem o nosso querido Júnior Oliveira, que tirou a vida desse trabalhador de 41 anos. Lembrando que um gerente ficou ferido, a gente está acompanhando de perto para saber aí atualizações em relação ao estado de saúde dele, e fica o trauma para esse trabalhador e para todos que presenciaram tudo isso, né? E uma investigação precisa ser feita e entender o porquê que essa máquina de repente religou. Normalmente esses maquinários são automatizados, ou seja, eles são programados para trabalhar em determinado período, e segundo aí o que está sendo apurado, uma queda de energia pode ter desregulado tudo isso, toda essa programação. Então isso vai ser apurado, evidentemente, e a gente tem que acompanhar tudo de perto. Triste, triste. Você que é da família, você que conhece esse trabalhador, fica meus sentimentos, nossa solidariedade. A gente volta a qualquer momento trazendo novas atualizações em relação a esse caso.